Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois que ele deu atenção à humildade da sua serva, eis que daqui por diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porquanto grandes coisas me fez o Todo-Poderoso, cujo nome é santo e cuja misericórdia se espalha de idade em idade por sobre os que temem. Lucas 1, 48 a 50. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: perdoar qualquer ofensa dos amigos, dando-lhes prova de amizade. Sugestão para a sua prece diária: prece a Deus, rogando forças para combater a dureza de coração, a inflexibilidade e o excesso de rigor. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Bondoso Jesus, nós rogamos a Ti as condições necessárias para manter-nos ligados a Ti, seguindo o Teu Evangelho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que consigamos, Jesus, nos esforçar todos os instantes para trabalhar em nosso íntimo o perdão a todos aqueles que nos ofenderem. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, que maravilha! Nós estamos aí há 32 dias da Concafras. A Concafras é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. E o primeiro encontro aconteceu em 1957, na Semana do Carnaval. E de lá para cá, já há 67 anos, esse grupo se reúne para estudar o Evangelho de Jesus, para confraternizar e também para praticar e formar trabalhadores voluntários. Então, Alta Floresta é uma das 6 cidades que sediará a Concafras. Já fez a sua inscrição? Entre no site www.concafras.com. Todos estão convidados, os espíritas, os simpatizantes da doutrina espírita e também os curiosos que desejam conhecer o espiritismo. Venha! Se você quer ainda estudar mais aprofundado a doutrina espírita, no dia 11 de fevereiro, nós iniciaremos com a aula inaugural a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. É bem facinho chegar lá. E os amigos que nos acompanham em outras cidades e gostariam de participar conosco, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110, que terá mais esclarecimentos. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da reunião pública, a partir das 8 horas da noite. Nós sempre recomendamos aos amigos que cheguem um pouco mais cedo. Desde as 7 horas nós já estaremos lá trabalhando, nos organizando para recebê-los. E 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. Então é importante chegar mais cedo, tá bom?
Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou no jugo, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Uniões de prova. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsediada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantastes o espinheiral do despotismo e do orgulho. Hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista se nos retivesse no lar para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância, que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Comunicação de Emmanuel, escrita no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 76. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel,
ela é bem explicativa para todos nós. As uniões que nos levam à prova. E no dia a dia nosso, no ambiente familiar, é onde isso mais está a acontecer, mas também nos ambientes de trabalho, nos ambientes religiosos, nos ambientes sociais também acontece essas uniões de prova. Mas justamente no ambiente familiar é que nós vamos nos deparar com conosco mesmo, né? Com a nossa essência, com as nossas deformidades morais e também com nossas conquistas. E é importante nesse processo a reencarnação para que possamos compreender por que que essas questões acontecem. Por que que nós geramos filhos com grandes dificuldades físicas, com dificuldades psíquicas? Então, o Emmanuel nos esclarece muito bem isso. Por que que nós temos um esposo tirânico? Por que que nós temos uma esposa tirânica? Por que que temos irmãos nessa roda destrutiva, né? Ou que causa muito sofrimento em nós? Então, o Emmanuel nos esclarece que são resquícios das nossas outras encarnações. Quando nós negligenciamos a convivência, a fraternidade, a bondade, a misericórdia, o perdão, quando a gente negligencia o Evangelho do Cristo, nós estamos plantando situações desequilibrantes para nós, ou ainda nesta encarnação mais tarde, ou numa encarnação futura. Então a gente tem que trabalhar hoje, começando hoje, a nos melhorar, a tratar melhor aqueles que convivem conosco, a ser respeitoso, não falso, né? Porque às vezes a gente é dissimulado na frente da pessoa, mas depois a gente é um carrasco, é um tirano, é um fofoqueiro, é um causador de intrigas, de desavenças. Então não vale nada disso, porque a gente não está de acordo com o Cristo. Então é muito importante nós trabalharmos essas questões em nós, para que a gente compreenda o outro. E não, isso também aqui, não posicionar-se numa situação de vitimista diante das dores, das uniões de prova que a gente tem. Mas é perceber as situações em que nós nos encontramos e fazer dessa situação uma libertação. Não criando situações, por exemplo, não aguento essa prova, vou me divorciar, vou abandonar minha família, abandonar meus filhos, colocar meu pai e minha mãe no lar dos idosos, ou em casas de abrigo, deixando eles fora do convívio familiar. É como se eu não quero me comprometer pelo sofrimento que eles me causam. Só que a gente percebe que esse tipo de situação pode, numa encarnação futura, trazer grandes transtornos para nós pelo desprezo que a gente está dando ao nosso familiar, ou amigos, ou conhecidos com os quais nós convivemos. Então, meus amigos, como a gente tem dito aqui no nosso vídeo, aproveitemos para fazer as pazes enquanto nós estamos no caminho. Porque depois que nós desencarnarmos, nós seremos colocados diante de nós mesmos, de nosso juízo, que vai nos devolver para a terra, ou seja, vai ser lançada a sentença e aí nós temos que pagar até o último centavo. Então vamos aproveitar, vivendo as circunstâncias em que nós estamos hoje. E como que a gente vence essas dificuldades? Sendo bondoso, sendo caridoso, fazendo prece, pedindo orientação dos bons espíritos, para que a gente consiga vencer as dificuldades do caminho.
Quanto mais nós vamos protelando, mais vai ficando difícil. É como a gente ficar devendo e não paga a primeira parcela, não paga a segunda. Quando a gente vai pagar, nós já estamos com, além do valor das parcelas, nós temos aí juros e correções. Então, isso pode trazer grandes transtornos para o nosso espírito no futuro. Então, meus amigos, vamos trabalhar em nós mesmos e trabalhando em nós, nós vamos mudar. E nós mudando, nós vamos mudar aqueles que estão do nosso lado. Então, vamos fazer prece e pedir a Jesus as orientações necessárias. Eu convido os amigos a todos os dias tirar um tempinho para fazer prece para aqueles espíritos que suicidaram. Irmãos que em momentos de dificuldades, momentos que não percebiam saída e tiraram a própria vida. Esses irmãos têm grandes dores e sofrimentos. Então façamos prece. Amado Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe Santíssima, a Rainha dos Anjos, a excelsa dos santos, nós queremos nesta manhã, Mãe Santíssima, rogar aos ceareiros, a legião dos servos da Mãe Santíssima, para amparar todos aqueles irmãos que suicidaram-se diretamente e aqueles que, por forças indiretas, provocaram suicídio, seja pelos vícios, sejam por colocar-se em situações degradantes que vieram a terem as suas vidas tiradas. Que esses irmãos todos, Mãe Santíssima, sob o teu amparo, sob o manto protetor, possam ser recolhidos na colônia da Mãe Santíssima, para aí receber os eflúvios divinos do amor, da bondade e da fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.